nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus tem força de transformação. Se permitirmos que ela alcance o mais íntimo de cada um de nós, seremos transformados por ela. A palavra de Deus é viva e eficaz. É por isso que nós reservamos todos os dias este tempo honesto para escutar a palavra de Deus, sobretudo para deixá-la ressoar em nosso coração, de modo que ela se torne vida na nossa vida. Te convido, querido irmão, querida irmã, a acolher neste momento, com atitude de prontidão, a mensagem que o Evangelho tem a transmitir a cada um de nós no dia de hoje. Deixemo-nos ser conduzidos pela palavra de Deus. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: Acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tinha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, para que há de tornar terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de tudo, vale dizer que este evangelho que hoje nós ouvimos é logo após Jesus falar da necessidade de saber fazer a leitura dos sinais dos tempos e falar do dia do julgamento e da busca pela reconciliação antes de chegar o dia do julgamento, antes de sermos colocados diante do juiz. E hoje, esta mensagem também importante do Evangelho para cada um de nós. No primeiro momento, Jesus ensina que Deus não é um Deus castigador e que, às vezes, as experiências limites que nós passamos não é por causa de um castigo divino. Afinal de contas, o Deus da nossa fé é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia. Por isso Jesus interpela os seus que interpretavam desta forma, que viam o sofrimento, a dor e a morte como se fossem castigo por algum pecado que cometeu. Vejamos o que diz o Evangelho. Vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com as suas vítimas. Veja bem o que diz a palavra. Tomando a palavra, Jesus diz: Acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Muitas vezes nós ainda corremos o risco de pensar assim. Porque alguém sofre, porque alguém passa por alguma situação difícil, de dor, que ela esteja pagando por um pecado que ela cometeu ou que ela seja mais pecadora do que nós. É isso que Jesus está interpelando a estas pessoas. Por isso, diante deste tipo de pensamento, Jesus diz: Não, eu vos digo, todavia,
Se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Portanto, Jesus fala da urgência do arrependimento, de saber reconhecer as nossas culpas e buscar o caminho da reconciliação. Igualmente, o Evangelho diz, mais uma vez, os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Então, mais uma vez, afirma que Deus não age assim conosco, ou que o nosso sofrimento, a nossa dor, as experiências limites e até mesmo a morte, não é um castigo para quem cometeu algum pecado. Não, todos nós estamos sujeitos a passar por essas experiências limites, somos limitados. No entanto, é urgente o caminho do arrependimento, o caminho da reconciliação. Em seguida, Jesus vai mostrar que é verdade que é necessária a reconciliação, mas a gente precisa saber ter paciência e acreditar na mudança das pessoas. Às vezes não acreditamos na mudança, na transformação, na conversão das pessoas. É preciso acreditar. Diz assim o Evangelho. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Aqui é a imagem de cada um de nós, que às vezes não produzimos os frutos esperados, sobretudo quando deixamos que o pecado entre na nossa vida e não produzimos os frutos esperados. Que diz o Evangelho em seguida? Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu possa cavar ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Vejamos bem, é bonita esta imagem. O desejo daquele patrão é cortar a figueira, já que há 3 anos procura frutos e não encontra. O desejo dele é eliminar. No entanto, aquele que cultiva a figueira pede um pouco de paciência. Deixe-me cavar ao redor, colocar adubo, talvez ela dê fruto. Meu irmão e minha irmã, nós também devemos acreditar na conversão nossa e das outras pessoas. Tantas vezes nós pensamos, como este vinhateiro, que queria já no primeiro momento cortar a figueira, porque ela não estava produzindo fruto. No entanto, precisamos ser como este agricultor, que acredita ainda na possibilidade de mudança, de transformação. Às vezes nós também precisamos fazer este processo, assim como aquele agricultor que cavou ao redor da figueira, colocou adubo na esperança de que aquela figueira pudesse dar frutos. Também façamos assim com os nossos irmãos, que muitas vezes precisam ser adubados para que possam transformar a sua realidade. Por isso, não desacreditemos das pessoas, não desistamos. Elas podem fazer o processo de conversão. Tiremos do nosso coração essa tentação de desacreditar na mudança das pessoas. É possível, sim, a mudança. Acreditemos. A força de Deus age no mundo. E as pessoas, quando são tocadas por esta força de Deus, elas podem fazer o caminho de transformação e mudança da sua vida. Então, sejamos mais pacientes uns com os outros. Acreditemos na força transformadora de Deus. Todos os dias diante daqueles irmãos que precisam ter a sua vida transformada, com paciência, cavemos ao seu redor, coloquemos o adubo. Isso nós podemos fazer, sobretudo, através da reflexão da Palavra de Deus. É uma forma que temos de fazer adubar e crescer e produzir frutos aqueles que muitas vezes estão com a sua vida inférteis. Deixemos que a mensagem do Evangelho toque o nosso coração e, sobretudo, aprendamos com este agricultor a ter paciência para que os outros façam este processo e obtenha a conversão do coração, a mudança de vida. Não desacreditemos na conversão dos irmãos
e irmãs. Estamos concluindo mais este momento de oração, recebendo esta imagem bonita que o Evangelho nos apresenta do agricultor que acredita na mudança daquela figueira aparentemente estéril, que após 3 anos não produz fruto, mas ele ainda pede uma oportunidade para cavar ao seu redor, colocar adubo, na esperança de que ela produza frutos. Que também cada um de nós, alimentados pela Palavra de Deus, saibamos acreditar na possibilidade de transformação da vida dos nossos irmãos que pecam, que muitas vezes não produzem o fruto esperado. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, bondade e misericórdia, no dia de hoje te pedimos, na luz e força do Espírito, o dom da paciência para que acreditemos na conversão, na dos nossos irmãos, mas também na nossa própria conversão. Que acreditemos na força da Tua Palavra como o fermento que transforma a nossa vida, como o adubo que nos faz frutificar, mesmo que aparentemente estejamos na esterilidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a acreditar na nossa transformação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.